Teve um dia que eu percebi algo que me assustou. Eu ainda acreditava em Deus, eu não tinha deixado a fé, eu não tinha virado as costas para a igreja, eu não tinha abandonado nada, mas algo tinha ido embora. E eu não sabia o que é. Não foi de repente, não foi numa crise, não foi depois de uma tragédia ou de um pecado grande. Foi aos poucos, como uma luz que vai apagando devagar, sem que você perceba exatamente quando ficou escuro, como uma música que vai baixando o volume até virar silêncio, e você nem sabe em que momento parou de ouvir. Eu ainda orava, ainda lia a Bíblia, ainda ia aos cultos, ainda servia, ainda dizimava, ainda fazia tudo que um cristão deveria fazer, mas era como se eu estivesse fazendo tudo isso do lado de fora de mim mesmo, como se a fé tivesse virado um hábito, uma rotina, uma obrigação, e não mais uma presença. Eu não sei se você já sentiu isso, aquela sensação estranha de que você não perdeu Deus, mas perdeu algo de você mesmo, a empolgação, a certeza, aquele fogo que um dia queimou dentro de você, aquela alegria que brotava sem esforço, aquela confiança que fazia você acordar e já sentir que Deus estava ali. Tudo isso foi embora, e no lugar ficou um vazio que eu não sabia nomear. E o pior não era nem o vazio, era a culpa, porque eu olhava ao redor e via todo mundo cantando, levantando as mãos, chorando, pulando, declarando vitória, e eu ali, parado, no meio da multidão, tentando sentir alguma coisa, tentando forçar uma emoção que não vinha mais, tentando imitar uma fé que um dia foi minha, mas agora parecia só uma memória distante. Eu me perguntava, será que é pecado sentir isso? Será que eu estou perdendo a fé de verdade? Será que Deus ainda está comigo? Ou Ele também percebeu que algo morreu dentro de mim e foi embora também? E eu não contava pra ninguém, porque como é que você diz isso em voz alta? Como é que você confessa numa reunião de oração que você ainda crê, mas já não sente? Que você ainda está na igreja, mas já não está mais lá de verdade? Que você canta os hinos, mas as palavras não chegam até o seu coração? Eu tinha medo de ser julgado, tinha medo de ouvir que isso era falta de consagração, que eu precisava orar mais, jejuar mais, buscar mais, como se o problema fosse eu não estar me esforçando o suficiente, mas eu estava cansado de me esforçar. Eu estava cansado de tentar ser o cristão que eu achava que deveria ser. Eu estava cansado de fingir que estava tudo bem, quando por dentro só havia silêncio. Foi quando eu comecei a perceber que eu não estava sozinho, que tinha muita gente ao meu redor vivendo a mesma coisa, gente que ia à igreja todo domingo com um sorriso no rosto, mas por dentro estava vazia, gente que ministrava, pregava, cantava, mas em casa chorava porque não sentia mais nada, gente que ainda cria em Deus, mas já não sabia como se conectar com Ele, só que ninguém falava, porque a gente aprendeu que na igreja você tem que estar sempre bem, que dúvida é fraqueza, que questionar é rebeldia, que cansaço espiritual é falta de compromisso, que se você não está sentindo, o problema é seu, mas não é. Foi aí que eu descobri que a Bíblia está cheia de gente que sentiu exatamente isso, gente que creu, mas cansou, gente que buscou, mas não encontrou, gente que gritou, mas só ouviu silêncio, gente que amava a Deus, mas não sabia mais como sentir Ele perto. Tem um salmo, o Salmo 42, versículo 1, onde Davi escreve assim: como a costa anseia por águas correntes, a minha alma anseia por Ti, ó Deus. É um versículo lindo. A gente coloca em quadrinho, em papel de parede, em camiseta, mas a gente esquece o que vem depois. Ele continua: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei a Deus? Você percebe? Ele tem sede, ele quer, ele está buscando, mas ele não está encontrando, e ele não esconde isso. Ele não finge que está tudo bem. Ele não declara a vitória sobre o vazio. Ele simplesmente diz: eu estou com sede, e eu não sei quando isso vai mudar. E mais à frente, no versículo 5, ele fala com a própria alma:
Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ele não tinha resposta, ele só tinha pergunta, e ele levou essa pergunta para Deus. Ele não fingiu que estava bem, ele não mascarou a dor, ele não tentou parecer mais espiritual do que realmente estava se sentindo. Ele foi honesto, brutalmente honesto, e a Bíblia guardou essa honestidade como palavra sagrada. Porque é isso que a travessia espiritual ensina, que a fé não é sobre estar sempre certo, não é sobre estar sempre cheio, não é sobre estar sempre sentindo, não é sobre ter todas as respostas, não é sobre nunca duvidar, não é sobre nunca cansar. A fé, às vezes, é sobre continuar caminhando mesmo quando você não sente o chão, é sobre continuar orando mesmo quando as palavras parecem vazias, é sobre continuar buscando mesmo quando você não sabe mais o que está procurando, é sobre continuar crendo mesmo quando você não consegue mais sentir. E sabe o que eu descobri? Que esse lugar onde algo foi embora, esse vazio que a gente sente, não é o fim da fé. É o começo de uma fé diferente, mais honesta, mais real, mais humana, mais parecida com a fé que Davi tinha, mais parecida com a fé que Jó tinha, mais parecida com a fé que Elias tinha quando fugiu para a caverna e disse: "Chega, Senhor, eu não aguento mais." Porque quando a emoção vai embora, o que fica é a escolha. E a escolha é mais forte que o sentimento. A escolha é o que sustenta você quando o sentimento te abandona. A escolha é o que faz você acordar num dia que você não sente nada e ainda assim dizer: "Eu vou continuar." Não porque eu estou sentindo, não porque eu estou cheio, não porque eu tenho certeza, mas simplesmente porque eu escolho. Porque eu decido que mesmo no vazio, mesmo no silêncio, mesmo na ausência de qualquer emoção, eu ainda vou estar aqui. E isso, meu amigo, isso é fé de verdade. Essa semana eu decidi fazer uma coisa, só uma. Eu parei de tentar sentir, parei de forçar a emoção, parei de fingir que estava cheio quando estava vazio, parei de cantar como se estivesse alegre quando estava triste, parei de orar com palavras bonitas, quando por dentro só havia confusão. E comecei a ser honesto, comecei a dizer para Deus exatamente o que eu estava sentindo, ou melhor, o que eu não estava sentindo. Eu disse: "Senhor, eu não estou sentindo nada agora. Eu não sei onde tu estás. Eu não sei se tu estás ouvindo. Eu não sei se isso que eu estou vivendo tem algum propósito. Eu não sei se vou sair dessa. Mas eu ainda estou aqui e isso, por enquanto, vai ter que ser o suficiente." E sabe o que aconteceu? Nada. Deus não respondeu com trovão. Não veio uma emoção avassaladora. Não voltou aquele fogo de antes. Não teve arrepio. Não teve lágrima. Não teve manifestação visível. Mas eu senti uma coisa pequena, quase imperceptível, paz. Não a paz de quem tem todas as respostas, não a paz de quem está cheio do Espírito Santo e transbordando de alegria, mas a paz de quem não precisa mais fingir, a paz de quem pode finalmente ser honesto, a paz de quem descobriu que Deus não se assusta com a sua verdade. E essa paz, por menor que fosse, foi o suficiente para me fazer continuar. Então, se você está aí sentindo que algo foi embora, eu quero te dizer uma coisa: você não perdeu a fé, você só está atravessando. E a travessia sempre parece mais longa no meio do caminho, sempre parece que você não vai chegar, sempre parece que você vai ficar preso ali para sempre, mas você não vai. Você está se movendo, mesmo que você não sinta, mesmo que pareça que você está parado, você está caminhando. E cada dia que você escolhe continuar, mesmo sem sentir nada, é um passo. E você não está sozinho. Tem muita gente caminhando com você, gente que também perdeu algo e não sabe o que, gente que também cansa de fingir, gente que também quer ser honesta, mas tem medo e o que foi embora pode não voltar da mesma forma. Talvez você nunca mais sinta aquele fogo de antes. Talvez você nunca mais tenha aquela empolgação de quando conheceu Jesus. Talvez sua fé nunca mais seja barulhenta, cheia de certezas inabaláveis.
mas algo novo vai nascer, algo mais verdadeiro, algo mais profundo, algo que não depende de você estar sempre bem, algo que não depende de emoção, algo que não depende de você estar sempre cheio, uma fé que aceita o vazio como parte da jornada, uma fé que não tem medo do silêncio, uma fé que não precisa de respostas imediatas, uma fé que pode dizer: eu não sei, mas eu ainda creio, porque Deus não precisa da sua performance. Ele não precisa que você finja estar bem. Ele não precisa que você cante mais alto para provar que você o ama. Ele não precisa que você levante as mãos se você não está sentindo nada. Ele quer a sua verdade. E a sua verdade agora é essa: eu ainda creio, mas eu não sinto. E tudo bem. Você não precisa de mais nada além disso hoje. Não precisa resolver tudo hoje. Não precisa entender tudo hoje. Não precisa sentir tudo hoje. Você só precisa estar aqui. E você está. E isso, por enquanto, é mais do que suficiente.